Cristão, seja um belo retrato de um santo para o mundo. Parte 4, dia 13 de novembro de 2024. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Embora despojado de todo o conforto terreno, ele não abandonou o caminho da santidade, mas ainda se manteve em seu Deus. Mesmo quando Deus derrubou suas cercas e o devastou, ele não pecou nem culpou Deus totalmente. Ele não deu ouvidos aos conselhos imprudentes de sua esposa de amaldiçoar a Deus e morrer, mas ainda assim abençoou o nome divino. Embora tudo lhe fosse tirado. Que palavras nobres são essas? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Manter-se no caminho não significa simplesmente aderir, mas continuar e progredir nele. Jó havia seguido os caminhos de Deus, ano após ano. Ele não se cansou da santidade, nem se cansou da devoção, nem se cansou do que os homens chamam de piedade pura. Ele havia seguido o caminho de Deus continuamente, desliciando-se com o que a versão de Coverdale chama de rua principal de Deus, a estrada da santidade. Quanto mais longe ele ia, mais prazer sentia nisso, e mais fácil ele achava seus pés, pois Deus estava com ele e o guardava. Assim ele guardava o caminho de Deus. Teu caminho tem o guardado. Ele quer dizer que, apesar de haver dificuldades na maneira como ele perseverou nisso, o tempo estava tempestuoso, mas Jó manteve a velha estrada. O granizo batia em seu rosto, mas ele manteve seu caminho. Ele havia seguido aquele caminho com bom tempo, e ele não iria abandonar seu Deus agora que as tempestades haviam passado. E assim ele manteve seu caminho. Então a cena mudou. O sol estava quente e todo o ar estava perfumado e alegre com o canto dos pássaros. Mas Jó manteve seu caminho. Se a providência de Deus inundou seu céu com a luz do sol, ele não abandonou Deus por causa da prosperidade, como alguns fazem, mas manteve seu caminho. Manteve seu caminho quando era difícil, manteve seu caminho quando era suave. Quando ele se deparou com adversidades, ele não se desviou, mas viajou pela estrada do rei, onde um homem está mais seguro, pois aqueles que ousam atacá-lo terão que responder por isso a um poder superior. A rua principal da santidade é segura, porque a garantia do rei é dada de que nenhum leão estará ali, nem animal feroz subirá por ela. O justo seguirá seu caminho, e Jó também. Veio justo, veio sujo, quando havia outros na estrada com ele. E quando não havia nenhum, ele manteve seu caminho. Ele não se desviava, nem mesmo para aqueles 3 homens bons, ou homens que se julgavam bons, que se sentavam à beira do caminho e o consolavam miseravelmente. Isto é, o atormentavam. Ele manteve o caminho de Deus, como alguém cuja mente está decidida e cujo rosto está firme, como uma pederneira. Não havia como transformá-lo. Ele lutaria se não pudesse tê-lo pacificamente. Eu gosto de um homem cuja mente está voltada para estar bem com Deus. Um homem autocontido pela graça de Deus, que não quer dar tapinhas nas costas e encorajar, e que, por outro lado, não se importa se ele é mal visto, mas calculou o custo e cumpriu.
Dê-me um homem que tenha uma espinha dorsal, um sujeito corajoso que tenha garra dentro de si. E bom para um professor quando Deus colocou alguma alma nele e fez dele um homem para si. O homem cristão não é um homem tão bem quanto um cristão. Ele não permanecerá por muito tempo um homem cristão. Jó era firme, um personagem bem feito que não escolheu ao molhar. Ele acreditava em seu Deus, conhecia o caminho de Deus e o cumpriu em todas as circunstâncias, desde o início de sua vida até o dia em que se sentou em um monturo e o transformou em seu trono, onde reinou com entre todos os meros homens, o inigualável príncipe da paciência. Ouvistes falar da paciência de Jó, e diz como parte dela, que ele guardou o caminho do Senhor. Ele acreditava em seu Deus, conhecia o caminho de Deus e o cumpriu em todas as circunstâncias, desde o início de sua vida até o dia em que se sentou em um monturo e o transformou em um trono. Ouvistes falar da paciência de Jó, e disso como parte dela, que ele guardou o caminho do Senhor. Agora, queridos irmãos, nesta segunda cláusula, deixe-me pronunciar esta palavra de autoexame. Temos guardado o caminho de Deus? Entramos nisso e pretendemos mantê-lo quieto? Alguns ficam logo quentes e logo frios. Alguns partem para a Nova Jerusalém como flexível, muito ansiosamente. Mas o primeiro pântano de desânimo em que caem abala sua resolução, e eles rastejam para o lado de casa, e volta para o mundo novamente. Não haverá conforto em tal religião temporária, mas terrível miséria quando chegarmos a considerá-la em um leito de morte. Os flexíveis imutáveis acharão difícil morrer, ou ser constante até o fim, de modo a dizer: meu pé segurou seus passos, seu caminho eu guardei. Deus nos conceda a graça para fazê-lo, por seu Espírito habitando em nós. A terceira cláusula é: e não recusou, pela qual, entendendo que ele não se recusou no caminho da santidade, nem se recusou no caminho. Primeiro, ele não recusou. Ele não tinha virado para a direita nem para a esquerda. Alguns se desviam do caminho de Deus para a mão direita, fazendo mais do que a palavra de Deus os manda fazer, tal como inventam cerimônias religiosas, votos e laços, e tornam-se supersticiosos, caindo sob a escravidão do sacerdócio e sendo levados à adoração da vontade de coisas que não são bíblicas. Isso é tão verdadeiramente vagando quanto sair da estrada para a esquerda seria. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos sustentado em tudo. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém e amém.